Bom, gente, então, boa tarde para todos, né? Estamos aqui hoje virtualmente reunidos aqui, né, para mais uma aula de Geografia, frente 2, né, as turmas do terceiro ano ensino médio e curso pré-vestibular do Colégio Prevê Objetivo, Unidade Marília, em que, nesta aula, estaremos aqui abordando, né, questões ligadas à geografia do turismo, certo? Mas como vocês já estão aí acostumados com a minha forma de trabalhar, vocês sabem que todo assunto novo, né, eu gosto de trabalhar aqui os conceitos chaves, né, os conceitos essenciais, os termos mais importantes. Por quê? A partir do momento em que o aluno ele entende o significado do termo, do conceito, ele acaba tendo aí uma maior facilidade de entendimento e, consequentemente, né, de resolução das questões apresentadas, né? E a primeira abordagem, né, que vem aqui é o que é turismo, né? Normalmente, pessoal, as pessoas entendem por turismo, tá, como tão somente as atividades ligadas à recreação, certo? Mas isso não é uma verdade, tá? Nós podemos dizer que a recreação, o lazer, o entretenimento são algumas das tipologias, né? Ou seja, algumas das modalidades, né, de turismo. Mas, segundo a OMT, Organização Mundial do Turismo, turismo é todo e qualquer deslocamento, certo? Que dure mais de 24 horas e menos de um ano, certo? Então, toda vez que você realiza, certo? Um movimento de deslocamento de uma cidade para outra que durou mais de 24 horas e menos de um ano, segundo a OMT, você realizou o quê? Um movimento turístico, certo? No caso, por um exemplo, né? Nós, daqui de Assis, que vamos até Marília trabalhar. No meu caso, por um exemplo, né? Em que os meus deslocamentos em condições normais, eles são quinzenais, né? Sempre às quintas-feiras no período da tarde. Então, eu chego no começo da tarde de quinta-feira e volto após as nossas aulas, né? No mais aí, da metade para o final da tarde de quinta-feira. Eu permaneço em Marília uma média entre chegar, trabalhar, voltar, abastecer, ir embora, uma média aí de umas 3 horas e meia. Então, nesse caso, eu posso ser enquadrado como um turista em Marília? Não, eu não sou um turista. Eu sou um visitante, certo? E é exatamente nesse conceito, né, exatamente nessa direção, que vem esse último tópico. Diferença conceitual entre visitante e turista, né? O visitante é o indivíduo que permanece até 24 horas em uma outra localidade que não seja a sua de origem. Já o turista, né, é o indivíduo que permanece entre 24 horas a menos de um ano em uma outra localidade que não seja a sua de residência, certo? Então, por um exemplo, no caso dos intercambistas, que na sua maioria permanecem até um ano, né, em outro país, esses intercambistas, eles não são chamados de imigrantes, né? Eles são chamados de turistas na modalidade intercambista, tá? É óbvio, meus amores, que esses números que eu estou utilizando, né, 24 horas e menos de um ano, ou até 365 dias, são apenas números de referência, tá? Então não é porque, por um exemplo, o intercambista ficou 1 ano e 2 dias, por um exemplo, que ele vai deixar de ser entendido como turista e vai passar a ser entendido como imigrante. Não. Tá? Então, apenas para vocês terem uma base. Tá? E quais são os tipos de turismo? As modalidades de turismo existentes.
Então, nós temos várias, tá? Como eu falei para vocês, as pessoas tendem, né, a associar turismo tão somente como atividade recreativa, né, atividade de lazer. E isso é uma verdade, como eu disse a vocês, parcial. Por quê? Porque nós temos várias modalidades, ou seja, várias tipologias turísticas, certo? E no caso, quais são elas? Então, nós temos o turismo histórico-cultural, certo? Nós temos o turismo praiano, nós temos o turismo serrano, nós temos o turismo de negócios, certo? Nós temos, por um exemplo, o turismo de saúde, sim, o turismo de saúde, né? Por um exemplo, tá? Minha mãe, por algumas questões de saúde, está buscando um tratamento dela com um médico aí de Marília, que provavelmente ela vai fazer a cirurgia dela ou em Marília ou em Botucatu. E toda vez que ela tem que passar por este procedimento cirúrgico, ela acaba permanecendo mais que 24 horas na localidade, certo? Seja até agora onde ela fez em Botucatu, ou então onde nós estamos tentando fazer agora, caso o convênio direcione, vamos fazer em Marília, tá? Nesse caso específico, a minha mãe, ela vai fazer o quê? Também um deslocamento turístico, só que na modalidade de turismo de saúde, certo? Que compreende tanto o paciente, como também os familiares que, porventura, né, se deslocam, ou os acompanhantes, né, que se deslocam para estar presente durante o tempo da internação, certo? E temos também o chamado turismo religioso, certo? Então, até aqui, alguma dúvida em relação ao que é turismo, a diferença entre visitante e turista e a tipologia do turismo? Tranquilos? Bom, quando nós olhamos o turismo no Brasil, tá? Quando nós olhamos o turismo no Brasil, aqui eu fiz uma seleção de dados dos anos de 2018 e 2019, tá? Os dados de 2020 eu não peguei, basicamente por duas razões, né? Primeiro, que o ano ainda não acabou, né? E segundo, porque este ano vai ser, já está sendo, né, por N razões, um ano bastante atípico, né, em relação ao turismo no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, tá? No Brasil, nós recebemos, em média, tá, cerca de 6,6 milhões de turistas estrangeiros, certo? Dentre esses turistas estrangeiros, os que mais visitam o Brasil, quais são? Argentinos, estadunidenses e chilenos, certo? São os três grupos de turistas que mais visitam o Brasil, certo? Segundo a Embratur, que realizou uma pesquisa aí junto aos turistas que estiveram no Brasil ao longo do ano de 2018 e 2019, certo? Cerca de 95,4% disseram que pretendem um dia voltar ao país, né? O que é um número bastante significativo, né? Um número bastante expressivo, tá? E desses entrevistados, cerca de 40%, olha só, cerca de 40% estavam como turistas no Brasil pela primeira vez. Então, 60% já eram o quê? Turistas que estavam vindo pela segunda, terceira, enfim, mais vezes ao Brasil. E quais são as razões da vinda? O que esses turistas buscam aqui no Brasil, né? Primeiro fator disparado, né? O turismo de lazer, tá? Depois, turismo de negócios, certo? E outras modalidades na casa de 27,7%. Negócios, 13,5%. Lazer, 58,8%, tá? Aqui neste outra
neste outros, né, neste campo, enquadra-se possivelmente, né, visitas de parentes, tratamentos de saúde, tá? Por um exemplo, você pega uma cidade como Marília, né, a cidade aí de vocês, que é um grande centro médico de referência, né? Então, os hospitais de Marília, com toda certeza, não atendem, né, tanto os públicos como também a rede privada de Marília, não atende apenas pacientes, né, de Marília, da região, ou brasileiros, mas também pacientes que sejam de países, sobretudo, né, de países fronteiriços ao Brasil, com ênfase maior, é óbvio, aos países do Mercosul, né? A mesma coisa se aplicando, né, a São Paulo, Bauru, Botucatu, Jaú e assim por diante, né? Bom, quais são os principais destinos? Disparado, Rio de Janeiro, né? Isso, né, é aquela história, aquela velha música do Tim Maia, né? O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Bom, mas enfim, né? Melhor parar de cantar e dar aula. Olha só, meus amores, então, disparado, o Rio de Janeiro, né? Com a célebre frase, né? É o cartão postal do Brasil, como já falava a Rita Lee, e é a mais pura verdade, né? Então, disparado, Rio de Janeiro, tá? Quais atividades recreativas ligadas, quais atividades turísticas ligadas ao Rio de Janeiro? Basicamente duas, tá? Negócios e turismo recreativo. Foz do Iguaçu, sem sombra de dúvidas, né, com atividades ligadas, né, ao ecoturismo, quando nós consideramos ali a questão das cataratas do Iguaçu, né, além do próprio turismo cultural, histórico, né, em relação ali à usina binacional de Itaipu. Depois, Florianópolis, né, não estou falando em ordem, né, mas entre as cidades. Florianópolis, disparado, ali é argentino. Você quer encontrar, se bobear, mais argentino do que na Argentina, é só você ir no litoral de Santa Catarina, né? Agora deu uma diminuída por conta aí da situação econômica muito delicada, né? Que nuestros hermanos estão por ahora, né? Mas, como bom brasileiro, temos que torcer pelo bem da economia argentina. Sim, meus queridos, temos que torcer. Por quê? Porque os argentinos são grandes compradores de produtos brasileiros. Os argentinos são grandes turistas aqui no Brasil. Então, você vê, né, no litoral catarinense, principalmente, né, tem litoral nordestino, litoral paulista, litoral carioca, tal, mas disparado, Santa Catarina ali, o eixo Bombas, Bombinhas, né, Camboriú, então nem se fale, a própria Florianópolis, né, lotada de argentinos. São Paulo, até por ser aí o centro financeiro do Brasil e da América Latina, né, um centro de turismo de negócios, tá, no caso, em relação a estrangeiros, e a mesma coisa em relação a Curitiba. Voltando aqui às capitais nordestinas, disparado a grande motivação turismo recreativo, além do caso, né, do estado do Amazonas ou da região amazônica como um todo, questões ligadas ao ecoturismo. Bom, esse setor é importante para a economia brasileira? Eu acho que os números por si só respondem. Olha só, meus amores, postos de trabalho, 2,9 milhões de vagas, tá? São postos de trabalho, tá, formais e informais ligados à cadeia do turismo. Sendo que a maioria, tá, vai estar onde? Na rede hoteleira, tá? Na rede gastronômica e no setor de movimentação, certo? Então, essas são as três áreas do turismo que mais empregam. Em 2018, o PIB do turismo representou a soma de 279 bilhões e 800 milhões de reais, certo? Isso considerando, né, o turismo
de brasileiros e o turismo de estrangeiros, né? O turismo interno. Sendo que o Brasil, gente, tá? Quando nós olhamos os números que parecem ser grandes, se compararmos com países, né, que também são destinos turísticos, como Estados Unidos, Espanha, Portugal, França, Itália, Grécia, né? Quando comparamos o tamanho do nosso país, os atrativos que o nosso país oferece, vemos, né, que nós estamos muito aquém do nosso potencial. Ou seja, poderíamos ser muito mais participativos, né, em relação ao turismo. Só que, por que, aqui eu só alterei a ordem, por que que o turismo, enquanto atividade econômica do Brasil, não se expande mais? Vários fatores eu elenquei aqui. Primeiro, infraestrutura precária, né? Infraestrutura precária no que diz respeito à mobilidade. Portos, aeroportos, rodoviárias, estradas, certo? Infraestrutura precária no sistema de hospedagem. Quem já foi, por um exemplo, para a Europa sabe que você tem N opções de hospedagem fora de uma rede hoteleira convencional, né? Sejam no hostal ou hostel, né? Que é uma modalidade de hospedagem familiar, né? Que é muito comum ali na Espanha, principalmente, tá? Aqui no Brasil, a nossa infraestrutura de hospedagem ela é precária. Peguem as cidades menores, uma rede hoteleira pequena, tá? E uma rede hoteleira que, principalmente, não está preparada, né, em sua maioria ou em sua plenitude, para atender turistas com alto nível de exigência, né? E um outro aspecto também, né, é a precariedade dos nossos equipamentos de saúde, tá? Mas como assim, coxa? Equipamento de saúde? Porque quando você vai a um determinado lugar, poxa, você tem que considerar toda a sua infraestrutura e o que é existente, o que há disponível para possíveis eventualidades. E há de se convir, né, que no caso dos equipamentos de saúde, o Brasil também ele acaba padecendo. Um outro aspecto são as questões linguísticas, né, porque mesmo nas áreas de grande fluxo turístico, sobretudo com turistas estrangeiros, né, a quantidade de profissionais que tenham não apenas o conhecimento, mas o conhecimento barra domínio de línguas estrangeiras, como, por um exemplo, o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, o mandarim, né, o japonês, é muito pequena. Tá? Uma questão de uma mídia negativa, né, e muitas vezes uma mídia negativa real, é só nós olharmos quando um turista estrangeiro morre no Brasil, ou é sequestrado, ou como chama aquele aplicativo de deslocamento lá? Waze, né? Isso. Você coloca para um determinado lugar, às vezes ele te leva para caminhos perigosos por conta de suas rotas, né? Ele não considera a periculosidade, e aí turistas acabam caindo em comunidade, arrastões. Essas imagens não ficam restritas só ao Brasil. Essas imagens ganham o quê? O mundo, né? E aí eu quero indicar um filme para vocês que ele é muito ficção, mas acabou causando um alto impacto negativo na imagem turística do Brasil. Chama Turistas. Assistam esse filme, tá? Vale a pena vocês verem, tá bom? Depois, a questão da infraestrutura, nossa, que ela é precária, né? A questão de segurança, como eu estava falando, né? Já conectando aí a questão da mídia negativa e os custos elevados, tá? Turismo no Brasil ainda é caro, tá? Em vários aspectos, principalmente quando nós consideramos alguns elementos, como locação de carro, como deslocamento aéreo, tá? É caro. Ele é, entre aspas, barato quando nós pegamos turistas estrangeiros que vêm com euro ou dólar, tá?
Agora, para o turista brasileiro, viajar dentro do Brasil é caro. Tanto é que muitas vezes você consegue comprar pacotes, né, para países da América do Sul mais baratos do que pacotes para cidades, por um exemplo, né, do litoral nordestino ou, por um exemplo, da Amazônia, tá? Bom, e as potencialidades do turismo nacional? Quais são, né? Primeiro, ampla diversidade de paisagens naturais. Então, nós vamos ter de litorais praianos a regiões serranas, né? Áreas de clima tropical, equatorial, subtropical, até o semiárido, né? Vamos ter áreas de Mata Atlântica, Pampa, Floresta Equatorial, Complexo do Pantanal. Um rico contexto histórico, né? Quando nós pegamos, por um exemplo, apenas um exemplo, né? As cidades mineiras, né? Do turismo histórico, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, né? Não vai longe, gente. Andar pela cidade de São Paulo, né? Andar pelo centro de São Paulo. Meu, ali é fazer uma viagem pelo tempo. Você andar na Paulista, né, e imaginar, fazendo um contraponto, o que é a Avenida Paulista hoje e o que era a Avenida Paulista na passagem do século XIX para o século XX, né? Em que ainda encontramos ali alguns casarões que eram dos barões do café e que hoje são sedes de embaixadas, de bancos, de grandes companhias multinacionais, né? Um local super nobre. Certo? Então, nós temos uma diversidade cultural. Quando você pega, por um exemplo, né, a festa do Boi-Bumbá, né, lá na região norte, os festejos, né, juninos e julinos, né, na região nordeste, o carnaval no Rio e em São Paulo, as festas típicas culturais, né, da região sul do Brasil. Então, nós temos muita coisa para oferecer, né? Nós temos muita coisa para, inclusive, usufruirmos, né? Entretanto, como nós falamos, essa atividade, apesar de muito importante, sobretudo em termos econômicos, né? Ela patina nos itens que eu acabei de falar no slide anterior, né? E um outro ponto aí de grande centralidade, né? Econômica, de grande centralidade, grande importância, é o papel que o Brasil exerce no contexto latino-americano, né? Nós somos a maior economia latino-americana, o maior país, a maior população. Somos sedes, né, de companhias multinacionais que se instalam aqui no Brasil. Tá? Então, tudo isso acaba abrindo um leque muito grande. Para vocês terem uma ideia, de todos os países da América do Sul, somente o Equador e o Chile que não fazem fronteira conosco, né? Todos os demais acabam fazendo, certo? Então, pessoal, o que eu queria destacar para vocês em relação ao turismo era basicamente isso, tá? Queria saber aí se alguém tem alguma dúvida, alguma questão ou algo aí que queira perguntar.